E aí, meus amores, tudo bom? Atividade na área, sejam bem-vindos ao nosso canal que fala de português, literatura, redação e artes, né? Hoje é a quarta oficina, né, da Olimpíada Escrevendo Futuro, ok? Então já deixa o seu joinha, ele fortalece bastante o nosso canal, se inscreve. Cada oficina dessa, gente, a gente tem, né, um tema e mensagens, né, aprendizados. Cada oficina dessa busca trabalhar aprendizados. O tema dessa oficina de hoje é semelhantes, porém diferentes, né? E a gente vai tratar vários textos, né, textos que são muito parecidos, tem uma dinâmica muito parecida, mas a gente quer principalmente que vocês percebam, a partir desses textos, que como eles são semelhantes, em que eles são semelhantes, é isso que a gente quer que vocês percebam, e no que eles são diferentes, né? A gente precisa perceber, esse é o exercício que a gente quer que vocês façam, que vocês precisam perceber as semelhanças e diferenças de cada texto. E o que é que esses textos têm em comum para que a gente esteja citando eles aqui, né? Cada texto desse tem principalmente mostra o olhar, o ponto de vista da experiência vivida por cada autor, né? Cada autor tem uma experiência e um ponto de vista próprio. Se nas oficinas anteriores, né, a gente falava do relato da entrevista, nessa os textos falam, né, do ponto de vista próprio do autor, de uma experiência vivida por cada um deles. Dessa forma, a gente vai mostrar os textos a vocês, vamos fazer uma leitura, né? É sempre muito importante que vocês busquem fazer as leituras a partir dos materiais que a gente disponibiliza para vocês, não só ouvir a nossa leitura aqui, apesar de que eu vou ler também, mas que vocês busquem, a partir dessa leitura, identificar as principais características de cada texto. Porque essas características vão ser importantes também para que vocês montem os próprios textos de vocês, né? Então, criar intimidade com os textos, né? Conhecer as características, ver os modelos, perceber como é cada texto e cada gênero é de fundamental importância na criação dos próprios textos. Então nós vamos ler 4 textinhos, né? Cada um deles com um gênero diferente, um gênero textual diferente. Apesar deles serem muito semelhantes, cada um tem um gênero textual diferente, né? Então o primeiro textinho que a gente vai ler aqui vai ser o texto... Nesse momento, gente, é um momento em que eu preciso dizer que vocês precisam ser bons ouvintes. Que momento da leitura, né? Bons ouvintes, mas também precisam ser bons observadores, né? Ouvintes para ouvir cada história, sentir cada história, imaginar cada história, perceber cada história. E bons observadores para que em cada história dessa, cada texto desse, em cada gênero desse, você consiga perceber, observar o que eles têm no detalhe, o que eles têm de parecido, de semelhante, o que é que eles têm de diferença, o que cada texto desse, por que cada texto desse está enquadrado num gênero diferente, já que esses textos são tão parecidos, tá bom? Então, nosso primeiro texto vai ser o texto 20 de julho de 1955, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Esse é o título, gente, do texto, tá bom? Então vamos lá. 20 de julho de 1955. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei um céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei.
Fui ao ornado buscar o leite e o pão. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição. Lavei os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho um homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar sujo. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir na favela. Fui no rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana, uma mulher agradável e decente. Tem 9 filhos e um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação, visam apenas viver em paz e criar os filhos. Ela também ia lavar roupas. Esse texto, gente, é da autora Carolina Maria de Jesus, né, que ainda é jovem, apesar de ter nascido em Minas Gerais, ainda é jovem, foi para São Paulo. E lá ela viveu na favela do Canindé. Trabalhou como catadora de lixo, de papel velho, e frequentou a escola apenas por 2 anos, né? Mas ficou famosa pelos seus relatos do cotidiano, né? Ficou conhecida por relatar o seu cotidiano, né? A sua vivência cotidiana em diários. E esses diários foram publicados a primeira vez em 1960 e até hoje eles são lidos, né? São lembrados, olha a gente lendo eles aqui, né? E tem uma coisa muito interessante na leitura dela, nos textos dela, que ela trata com lirismo, né? Uma visão poética, uma visão literária, né? Quando ela fala que do sol, que é o astro rei, né? Amanhã. E também com muita consciência social, né? Quando ela fala que mora na favela, que o único arrependimento dela, que a única decepção dela é morar na favela. Essa primeira leitura é do gênero diário. Vocês notam que é um relato de um dia, né? Por que a gente chama de diário, né? Tentem lembrar, texto em primeira pessoa, relato do cotidiano, texto pessoal, acontecimentos pessoais. Você está vendo ali o relato de um dia, do cotidiano de uma pessoa, né? Diário. Então, gênero diário, tá bom? Esse segundo texto que nós vamos ler é um texto que o gênero dele é o gênero relato histórico. Relato histórico. E se chama Minha Primeira Infância. Vamos lá o texto. Minha primeira infância foi muito agitada. Ainda no ventre da minha mãe, viajei da Itália para a África. Isso porque meu pai havia feito as guerras da conquista, conhecidas como colônias. A primeira vez foi convocado. A segunda, como voluntário. Apaixonou-se pela África e quis ficar. Pediu transferência das confederações industriais para lá. Primeiro ficou sediado em Asmara, uma colônia italiana, naquela época, Abissínia. Ficamos na cidade, não sei exatamente quanto tempo, porque minha família não costumava resistir a essas coisas. Deve ter sido 1 ano e meio. Mudamos para Trípoli, na Líbia, também colônia italiana. Ficamos lá até pouco depois de estourar a guerra. A Itália declarou guerra em 1939. Nasci em 1937. Imagino que no final de 1939, inícios dos anos de 1940, tínhamos regressado à Itália. Minha mãe e as 2 crianças. Meu pai ainda manteve a casa em Trípoli, toda montada durante certo tempo.
até ficar muito perigoso. Quando voltou para a Itália, na Itália moramos um tempo em Roma, onde nasceu meu terceiro irmão. Depois viajamos durante os 5 anos de guerra, em parte porque meu pai era transferido e, eventualmente, tínhamos que mudar da cidade porque a guerra vinha avançando na Sicília, chegando pelo sul. Com a presença dos aliados, íamos nos mudando para o norte. Em 1948, viemos para o Brasil. Texto do gênero relato histórico. O nosso terceiro texto chama-se A Casa de Guerra, também relato histórico. Já é outro texto, tá? A guerra, quando se está nela, não é nada parecido com o que se pensa. Tem até uma conferência que fiz sobre isso e se chama Lendo na Casa de Guerra. Quando se está nela, envolvido nela, é uma normalidade, sobretudo se a pessoa nasceu no período de guerra. Nasci praticamente na guerra, a partir do momento que tenho memória do final de Trípoli, antes dos 4 anos. Lembro-me do avião no qual a gente saiu de Trípoli. Viemos de avião, sempre modernos. Mas a minha memória verdadeira começa quando já é guerra. Ela não é caótica, simplesmente muda, altera os códigos, estabelecem-se outros. Na guerra, as janelas devem ter cortinas, algumas pintadas de azul marinho. Depois das 8 horas, tem que fechar todas as janelas porque não se pode passar luz. Tem comida? Não tem. Comida falta. Enfim, mas a guerra cria os seus próprios códigos e estruturas. Bom, a gente tem aqui 2 relatos históricos, né? O que a gente chama de relatos históricos? Apesar de serem textos de vivências pessoais, a gente percebe aqui o relato que não é um relato comum de um indivíduo comum numa época comum. Né? São relatos de indivíduos comuns em uma época de guerra, que foi um grande momento histórico. Inclusive, eles falam de um mesmo momento histórico, né? Que foi das guerras mundiais, né? Lá na região da Itália. Por isso que a gente chama de relato histórico. Então, são perspectivas de pessoas comuns diante de um evento de importância histórica, né? O nosso quarto e último texto da nossa leitura chama-se Memórias de Livros e é uma memória literária, né? O gênero chama-se memória literária, que é esse que a gente vem estudando outras vezes, né? Então vamos lá. Memória de livros. Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre os livros era livre. Tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro. De maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com uns deles abertos no colo, fingindo que estava lendo. E, na verdade, se não me traía a vã memória, de certa forma, lendo. Porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam. E ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventara. Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo como um grande sede de saber, cruelmente insatisfeito, e queria que eu aprendesse a ler já aos 4 anos. Sendo demovido a muito custo por uma pedagoga amiga nossa. Mas depois que completei 6 anos, ele não aguentou. Fez um discurso dizendo que eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las. E além de tudo, ele não suportava mais ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse uma roupa de sair, foi comigo a uma livraria, comprou uma cartilha, uma tabuada e um caderno e me levou à casa de Dona Gilete. João Albano Ribeiro, um brasileiro em Berlim.
Esse é o nosso quarto texto, né? Uma memória literária. João Albano, né, fez o registro literário, né, das suas recordações de meninos, por isso que a gente chama de memórias literárias. Né? Pensando nesses gêneros, né, vocês já conheciam todos esses gêneros? Vocês já tinham ouvido falar no gênero diário? Comenta aqui embaixo com a gente, nos comentários. Deixa aqui embaixo nos comentários se você conhecia alguns desses gêneros, né? O gênero diário, você já conhecia? Já tinha ouvido falar? Né? E o relato histórico, você já tinha ouvido falar de relato histórico alguma vez? Já tinha lido algum relato histórico alguma vez? E as memórias literárias, você já tinha ouvido falar delas? Já conhecia? Já tinha lido alguma memória literária? Então, o que é que esses textos têm em comum? Se a gente observar, facilmente a gente percebe várias características que todos eles têm. E o que é que a gente tem de comum em todas essas histórias? Né? O que é que a gente tem de mais comum em todas essas histórias? Né? Primeira coisa que você percebeu, pensa aí. Puxa aí da memória. Cada texto desse é escrito em primeira pessoa, né? Ou seja, o narrador ele é personagem dessa história. O narrador é personagem, né? Quer dizer, é o próprio personagem que vivencia as histórias quem conta essa mesma história. Então é um ponto de vista de um narrador que é personagem dessa história. Nesse caso, né, esses personagens são os próprios autores, né? Os próprios autores contam relatos de vivências que eles tiveram e contam essas histórias. Outra coisa que é muito forte é que essas histórias são contadas a partir de vivências que marcaram muito cada autor, né? Cada personagem. Mas aqui eu não estou falando só de semelhanças, né? Também há diferenças. E aí, eu quero que vocês busquem, agora fica a tarefinha para vocês, né? Essa é a nossa tarefinha de casa, nosso exercício, né? Busque aí quais as principais diferenças de cada texto, né? Pensem em elementos como, por exemplo, qual a intenção de cada autor, né? A que cada texto desse se destina, né? Qual é o tema, que recursos são utilizados nesses textos, tá bom? Então essa vai ser a tarefinha de vocês. E é só. E por hoje é só. Bom, gente, é sempre um prazer estar com vocês, né? Hoje a gente teve uma aula um pouquinho mais longa, um pouquinho mais cansativa, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá, gente? Deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal e um abraço e até a próxima aula. Uhul!